Você quer se tratar com um psicanalista ou você quer se tornar um psicanalista, algumas atenções precisam ser colocadas. Tudo bem? Eu sou Daniel, sou um psicólogo clínico aqui do Rio Grande do Sul e eu quero começar explicando sobre o que é psicanálise. Psicanálise é, sim, uma técnica e como técnica psicoterapêutica é talvez a mais antiga. Ela começou no século XIX, final do século XIX e no início do século XX, a partir dos estudos clínicos do médico que veio a se tornar o pai da psicanálise, Sigmund Freud, e mais de uma dezena, quase 2 dezenas de colaboradores contemporâneos a eles que também contribuíram. Então, nisso são mais de 100 anos de pesquisa clínica a respeito dessa técnica chamada psicanálise. Nesses mais de 100 anos, com certeza, muitos dos conhecimentos e técnicas e conceitos foram comprovados com as outras ciências, além da própria psicologia e da medicina. Outros foram substituídos, né, caíram com alguns conceitos, e outros ainda aguardam comprovações. No entanto, a quantidade de conceitos que tiveram comprovação e que tiveram boa aceitação clínica mantém a psicanálise como uma técnica que é utilizada por psicoterapeutas em geral, né? Médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas em geral. No entanto, em alguns países, e junto com esses países eu acrescento o Brasil, existe um certo problema com pessoas que se dizem psicanalista. Por quê? Porque pela lei brasileira existem coisas que só médico pode fazer, existem coisas que só psicólogo pode fazer. No entanto, terapias diversas precisa só demonstrar algum tipo de formação, né, e se registrar, então, o terapeuta. Então, muitas pessoas acabam, às vezes, na intenção de se tornarem mesmo psicanalistas, ou às vezes mal intencionados mesmo, acabam não tendo uma formação suficiente. Para ser psicanalista do ponto de vista do movimento psicanalítico, é necessário um tripé. Esse tripé está no estudo da técnica e da metodologia psicanalítica, então precisa ter um tempo de estudo, né? E a pessoa precisa conhecer isso. 2, precisa passar por essa mesma técnica, ou seja, o psicanalista ele precisa ter passado por análise, ele precisa ter se analisado também antes de começar a clinicar. E o terceiro tripé é a formação através da prática supervisionada, ou seja, a escuta supervisionada. Ou seja, o psicanalista em formação, ele vai estar atendendo pacientes, mas ao mesmo tempo ele vai estar sendo acompanhado por um outro psicanalista experiente que vai estar compartilhando, comentando com ele, fazendo observações sobre a sua prática, questionando coisas. Eu, quando estava na formação psicanalítica, a minha supervisora, ela tinha coisas assim, né, que ela falava assim, isso aqui é da técnica, tal coisa assim, e eu perguntava, e tal coisa? Não, isso aqui é questão tua pessoal que você vai tratar com o teu analista. Então tinha essa diferenciação. O que eu falava com a minha supervisora? Eu falava sobre a questão dos atendimentos, né, o que estava acontecendo, quais eram os entraves. Ela pontuava algumas coisas como um terceiro, né? E a parte pessoal, das minhas emoções, dos meus relacionamentos, de sintomas, daí não era na supervisão, era com a minha psicanalista. E os estudos eram dentro num centro de estudos psicanalíticos. O problema é que, como não é uma prática regulamentada aqui no Brasil, pelo menos, não sei como é que é em outros lugares, então é possível que alguém se diga psicanalista porque fez um cursinho, tem ali um certificado, sei lá, de 20 horas ou coisa assim, e daí acha que pode ser psicanalista. Tem alguns problemas com isso. A questão é que a psicanálise é uma técnica que trabalha com os conflitos da pessoa. Primeiro, se a pessoa não passou pelo tripé, ou seja, se ela não passou por nesse conjunto de estudo, análise pessoal e escuta supervisionada, vai acontecer que o conteúdo que os pacientes trouxerem
para a pessoa pode fechar consigo mesmo problemas e ela pode não resolver, ou pior, uma intervenção, foi o que Freud vai falar num texto que ele chamou de psicanálise selvagem, uma interpretação, uma intervenção errada pode causar mais trauma do que o próprio problema que está acontecendo. Então pode ser traumático se tratar com uma pessoa que se diz psicanalista ou por desconhecimento de questões técnicas e éticas ou por má intenção e que não é preparado. Então, assim, embora não exista nenhuma legislação que diga isso, eu sugiro que quando tu for procurar um psicanalista, primeiro, investigue se realmente ele passou, e assim, análise pessoal não é 3 meses, não é 6 meses, a pessoa tem que ter passado para análise pessoal. Escuta supervisionada também, não é um estágio de 6 meses, sei lá. Né? Tem que ter passado realmente com experiência. E estudo tem que ser um estudo realmente regular, numa entidade séria, que vai realmente passar essas informações. E embora não seja exigido isso por lei, mas é uma sugestão para quem quer se consultar com um psicanalista ou para quem quer se tornar psicanalista, que faça uma faculdade, faça uma graduação de nível superior na área de ciências humanas ou ciências da saúde. Por quê? Porque isso vai te instrumentalizar. Então não necessariamente tem que ser médico, tem que ser psicólogo, mas que tem que ter noção de constituição do sujeito, de desenvolvimento da personalidade, tem que ter alguma coisa a respeito do entendimento da cultura, tem que ter uma base nisso para que só que o estudo da psicanálise, que é uma técnica, também é um método, mas só a psicanálise como técnica sozinha, ela não vai dar todo o suporte que o paciente precisa. Então eu sugiro, para ti que vai procurar um psicanalista, procure um psicanalista que tenha formação, uma graduação também, né, na área de ciências humanas, na área de ciências da saúde, para que ele tenha mais ou menos entendimento de questões técnicas e éticas que vão te ajudar. E se tu queres ser psicanalista, sim, procure um centro de formação de psicanálise e busque sim a formação através desse tripé de estudo da teoria e do método psicanalítico, faça psicanálise com um psicanalista e tenha esse tempo de escuta supervisionada antes de começar a apresentar o teu portfólio de serviços como psicanalista, para que tu possa ter um atendimento ético, um atendimento técnico. E num outro momento, mas aqui eu já posso deixar, obrigado por ter escutado até aqui, eu quero falar também sobre uma outra modalidade que é parecida, mas não é a mesma coisa, que é a psicoterapia psicanalítica, que por acaso eu tive formação em psicanálise, mas por acaso hoje é isso que eu exerço, é a psicoterapia psicanalítica. A gente vai falar sobre isso num outro momento, o que tem em comum com a psicanálise, o que tem de diferente, qual é a formação. Mas hoje eu falei sobre psicanalista, esses alguns cuidados. O que te chamou a atenção? Alguma dúvida? Faltou alguma coisa? Comente e eu faço questão de responder ao teu comentário num próximo vídeo. Se tu achou útil, compartilhe.